Gostaria agora de convidar a doutora Inês Ferreira Leite a juntar-se à mesa de oradores. É docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Não tem nada. Muito bom dia. Então, a minha temática vai ser sobre a prostituição. A Inês já me disse que já ouviram alguma coisa sobre prostituição hoje, portanto já não... Também nós temos sempre as nossas ideias, portanto também nunca iria começar do zero. Eu vou só fazer uma pequena introdução explicando mais ou menos qual é o enquadramento jurídico ou penal da prostituição, uma vez que não existe qualquer outro enquadramento a não ser o jurídico ou penal, na perspectiva jurídica, só para depois poder na conversa não ter que estar a ir explicando, estar sempre a interromper uma abordagem mais de ideia de sociologia do crime ou sociologia do tratamento da prostituição, e não ter de estar sempre a retomar a questão do enquadramento jurídico. Em Portugal nós temos a incriminação do lenocínio. A prostituição em si não é crime, mas o lenocínio é crime. O lenocínio é a exploração organizada com intuito lucrativo da atividade da prostituição. E, portanto, abrange todas as pessoas que contribuam de alguma forma para que a prostituição seja executada de uma forma profissional. Portanto, tem a ver com a profissionalização e com os intervenientes na profissionalização da prostituição. Não abrange a pessoa que se prostitui, a não ser que ela também colabore na organização de outras pessoas que se prostituam, mas se trata apenas de uma atividade de prostituição, essa pessoa não é abrangida, e também não abrange o cliente da prostituição, a não ser que o cliente esteja a recorrer aos serviços da prostituição de menores, nesse caso é crime, ou tenha conhecimento, no momento em que recorre à prostituição, de que a pessoa que se prostitui está a ser coagida, ameaçada, alvo de violência de alguma forma. Também incriminamos o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, e nesse caso também quer aquelas pessoas que organizam o tráfico, quer o cliente da vítima do tráfico para fins de exploração sexual são punidos. Portanto, no fundo, a ausência de intervenção penal, de incriminação no âmbito da prostituição abrange apenas quais são as figuras tradicionais que estão excluídas, aliás, da incriminação da prostituição. A pessoa que se prostitui, se realmente a única é prostituir-se, o cliente, desde que esteja a manter relações com um adulto, portanto, uma pessoa maior, 18 anos ou mais, que esteja a exercer livre e voluntariamente, e aquela figura que muitas vezes nós pensamos, o chulo ou o proxeneta, se for vista como aquela pessoa que se limita a viver na dependência de alguém que se prostitui, porque as figuras não são assim tão estritas, mesmo no conceito leigo, muitas vezes associa-se a figura do chulo ou do proxeneta a pessoas que também estimulam ou facilitam ou de alguma forma colaboram no exercício profissional da prostituição, mas estivemos a pensar naquela figura mais restrita da pessoa que vive na dependência de alguém que se prostitui, o mero viver na dependência ou viver à custa dos rendimentos de alguém que se prostitui em si não é crime, e portanto é preciso haver alguma forma de colaboração, de organização, no sentido, por exemplo, de fornecer um local, de fornecer segurança, de angariar clientes, de controlar o acesso à profissão. Se estas atividades não estiverem em causa, não há incriminação. Claro que, apesar de nós não incriminarmos a pessoa que se prostitui, na realidade, uma vez que a conduta não é considerada lícita, porque é uma conduta que é vista, apesar de não se incriminar a própria pessoa que se prostitui, e as razões pelas quais isso não se faz, de acordo com a doutrina tradicional, tem a ver com o facto desta pessoa não ser merecedora de uma pena, não é? Porque entende-se, o pressuposto é de que é uma pessoa numa situação de fragilidade e que, portanto, não merece ser censurada por uma escolha que a escolha em si é vista como censurável, e, portanto, por essa razão, não se pune a pessoa que se prostitui, mas todas as outras condutas, quase todas as outras condutas relacionadas com a prostituição são alvo de censura penal, são crime. E, portanto, isso faz com que a prostituição seja, no fundo, está ali, como dizem muitos autores, está num limbo,
de ilegalidade, legalidade, em que não pode ser vista como uma conduta lícita. Não é tratada nem pela ordem jurídica, nem no plano social como uma conduta lícita. E, portanto, isto tem um efeito imediato que, para quem, como eu, entende que este regime não é o ideal, ou que talvez se pudesse pensar numa alternativa, que é o facto de trazer a prostituição para as esferas da criminalidade ou da marginalidade. A partir do momento em que a pessoa que se prostitui não tem respostas por parte da sociedade e da ordem jurídica dentro da legalidade, dentro daquilo que é lícito e que pode ser de alguma forma organizado e mais transparente, o recurso normal e o interesse daquelas pessoas que querem organizar profissionalmente a prostituição vai se encontrar dentro da área da marginalidade ou da criminalidade. Eu não vou referir sempre, embora seja muito comum na linguagem, falar na exploração da prostituição, porque o conceito de exploração, a palavra exploração, tanto pode ter um conceito perfeitamente inócuo, no sentido de retirar alguma coisa de outra, a exploração dos poços de petróleo, por exemplo, não tem em si um sentido conotativo de sensibilidade, mas normalmente quando se fala no contexto da prostituição, quando se fala em exploração, há aqui uma certa ideia de abuso, não é? E nem sempre a prostituição ou a organização profissional da prostituição está associada a alguma forma de abuso, e por isso eu prefiro não utilizar a palavra exploração, porque já estou a partir de uma perspectiva censurável sobre aquilo que estou a falar. Prefiro falar da organização profissional da prostituição. Dentro dessa há contextos de exploração e há contextos que não têm exploração. Agora, claro que quase todas as formas organizadas profissionalmente da prostituição estão associadas a alguma forma de marginalidade ou criminalidade. Em que termos? Claro que a opção da ordem jurídica em incriminar todas as esferas em torno da pessoa que se prostitui, ou quase todas, implica que aquelas pessoas que são atraídas para a organização profissional da prostituição sejam pessoas que são mais propensas à marginalidade e à prática de crimes. Aquilo que se verifica, não só, mas em parte na nossa sociedade, é que as pessoas que se dedicam à organização profissional da prostituição também se dedicam à prática de outros crimes. Portanto, não se limitam a esta área de negócio. Se quisermos falar em negócios criminosos, temos o tráfico de pessoas, que é um grande negócio criminoso, o tráfico de armas, o tráfico de droga e depois pequena outra criminalidade. As grandes associações que se dedicam, e algumas não tão grandes, que se dedicam à organização da prostituição, normalmente têm uma diversificação dos seus negócios criminosos. E, portanto, é raro haver formas de ou estruturas organizativas dentro desta área marginal que se dedicam à prostituição, só à prostituição. Normalmente tem alguma diversificação, ou também se dedicam ao tráfico de pessoas, ou também se dedicam ao tráfico de drogas, ou também estão relacionados com outra pequena criminalidade, como furtos, roubos, burlas, etc. E, portanto, a prostituta, no fundo, quando a prostituta, na maior parte dos casos estamos a falar de mulheres, nestes casos o que acontece é que a prostituta vai contar com uma determinada organização, pode ser pequena, pode ser grande, que vai ajudá-la a profissionalizar o seu trabalho, mas também vai estar em contacto, quase inevitavelmente, com outras esferas do crime que não têm nada a ver com a prostituição. E aquilo que sucede é que, por vezes, estas prostitutas vêm-se envolvidas noutro tipo de criminalidade, como o tráfico de pessoas, ficam muito maior risco de serem incluídas em redes de tráfico de pessoas, mas também no tráfico de droga e outra pequena criminalidade. Temos vários casos na nossa jurisprudência de prostitutas que acabaram por ser vítimas de outros crimes ou ser levadas ou obrigadas a praticar outros crimes, a envolver-se na prática de outros crimes, precisamente porque as pessoas com quem trabalhavam, que lhes organizavam o trabalho profissional da prostituição, tinham esta diversificação. Portanto, o mero facto de nós optarmos como sociedade por entender que o exercício da prostituição tem que ser ilícito, tem que ser criminalizado, tem um efeito imediato, que é passar toda a parte da prostituição para a área da marginalidade. E implica isto, que quem se dedica a esta atividade, muito provavelmente também se dedica à prática de outros crimes, com outros graus de gravidade. E, portanto, a prostituta vai ficar imediatamente suscetível e exposta a outros tipos de criminalidade que seriam evitáveis se tivéssemos outra solução. Claro que quando nós discutimos a questão de saber se devemos incriminar ou legalizar a prostituição, há aqui um ponto fundamental, que é precisamente a questão do preconceito.
quase todas as pessoas que se pronunciam sobre esta matéria partem de certas ideias que são dogmáticas, são ideológicas sobre a prostituição. E às vezes têm muita dificuldade em olhar para o contexto real, para aquilo que nós sabemos que se passa na realidade, nas suas várias facetas, e assumir uma posição em conformidade com aquilo que vem na realidade. Portanto, daí que o preconceito realmente seja a pedra de toque da questão da prostituição. E temos dois tipos de posições muito ideológicas, que são: uma deve ser tudo incriminado. O próprio exercício da prostituição, embora se possa prescindir de uma pena aplicável à pessoa que se prostitui, deve ser criminalizado. Ou seja, o que é que isto quer dizer? São a favor da criminalização do cliente, portanto acham que qualquer pessoa que recorra à prostituição em qualquer contexto deve ser punida, portanto a conduta deve ser incriminada. E porquê é que eu chamo esta posição ideológica? Por duas razões. Primeiro, porque partem da ideia de que o exercício da prostituição é em si indigno. Isto é uma questão que o Tribunal Constitucional tem vindo a decidir sistematicamente nos casos de laticínio, e essa posição foi assumida pelo Tribunal Constitucional logo num dos primeiros acórdãos em que analisou esta questão, e em que se diz mesmo: o exercício da prostituição não pode ser visto apenas como uma atividade profissional que é exercida voluntariamente, uma vez que ela é em si contrária à dignidade da pessoa humana. Mas que a dignidade da pessoa humana é um limite central da nossa ordem jurídica no que diz respeito ao reconhecimento da liberdade individual. Temos fundamento para incriminar as áreas da prostituição, uma vez que as consideramos objetivamente indignas. Ou seja, quando alguém está, por exemplo, quando alguém gera uma casa de alterne, como se costuma dizer, uma casa de meninas, não é? Mais uma vez, temos aqui uma prevalência estatística das mulheres no exercício da prostituição, pelo menos nesta lógica, não há assim casas de meninos. Esta pessoa que organiza a casa de meninas e que simplesmente, por exemplo, pode fazer simplesmente isto: portanto, tem uma vivenda ou uma pequena casa, aluga quartos à hora, as meninas estão lá, os clientes vão, elas entram, têm o seu horário, combinam os seus horários e as suas coisas, mas elas entram e saem livremente. Portanto, não há nenhuma situação de abuso, exploração, não lhes são retirados os documentos de identificação ou passaporte sob condição de alcançarem certo tipo de produtividade semanal ou diária, não lhes é retirada uma percentagem que seja considerada como abusiva do trabalho que exercem, e portanto não lhes possibilita ter uma autonomia e uma opção no exercício da prostituição, não são ameaçadas, não são alvos de violência física, não são coagidas a consumir drogas para ficar numa situação de maior fragilidade. Nenhuma daquelas esferas do abuso que nós podemos identificar com a prostituição existe. Há simplesmente um exercício profissional ou uma organização profissional da prostituição. Estas pessoas que foram várias vezes acusadas do crime de laticínio, portanto, que exerceram a sua defesa e chegou ao Tribunal Constitucional, vieram invocar que estavam apenas ao abrigo do exercício da liberdade de iniciativa económica. E, portanto, de liberdade de profissão. Tal como as próprias prostitutas, neste caso, disseram: não, realmente não havia aqui nenhuma forma de abuso, simplesmente contava com este apoio para poder exercer a minha profissão. E o Tribunal Constitucional entendeu, como os outros tribunais também, a primeira instância, a Relação e o Supremo também foram entendendo, que não podia ser vista a questão desta forma, uma vez que a prostituição é em si indigna. Portanto, eu não posso dizer que estou apenas a exercer a minha liberdade quando eu retiro um proveito económico de uma outra pessoa que está a fazer algo que é indigno, mesmo que essa pessoa queira fazer. Se aquilo que aquela pessoa está a fazer é considerado objetivamente como indigno, intrinsecamente indigno e intolerável, ninguém mais se pode aproveitar economicamente, ainda que seja um mero proveito económico da organização daquela atividade. E, portanto, há aqui uma primeira questão ideológica, que é: nós temos como sociedade decidir se achamos que a prostituição é indigna ou não, ou se pode ser vista como uma opção. E essa é talvez a questão mais difícil, que aliás eu entendo que não é necessária uma resposta a esta questão para podermos avançar para outras soluções. A outra questão é entenderem, a outra parte ideológica desta opinião é entenderem que quase todas as pessoas que se prostituem, e aqui entramos muito na questão do género, porque quem depois avança para esta solução apenas considera a prostituição feminina, portanto, a partir daqui retira-se praticamente, elimina-se da conversa a prostituição masculina. Aliás, eu tenho uma experiência de estar, eu tive algum tempo no Governo a representar o Ministério da Justiça e fazíamos conferências internacionais sobre estas questões, e tenho a experiência de estar num grupo de trabalho em que se discutia o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual,
e querer, como representante do Ministério da Justiça, que o discurso abrangesse homens e mulheres, uma vez que há certas esferas do tráfico para exploração sexual que também inclui homens, embora seja uma percentagem menor, e realmente ter uma maioria do grupo de trabalho a dizer nem sequer vai aparecer a palavra rapazes ou homens. Portanto, as palavras são só mulheres e raparigas. Uma vez que é só isso que nos interessa. E eu compreendo que seja isso que interessa, e já vou explicar porquê, e tem alguma razão, mas nós não podemos desconsiderar que aquilo que também existe, que também há homens a serem traficados, principalmente não tanto maiores, mas menores, também há rapazes menores que entram nas redes de tráfico para fins de exploração sexual. As redes de pedofilia são também isto, e as redes de pedofilia também incluem rapazes jovens de sexo masculino, e também temos a prostituição masculina, que não pode ser desconsiderada. Mas a partir daqui, quem defende essa opinião exclui completamente o género masculino da conversa e diz, o que interessa é a prostituição feminina, e nós achamos, é a nossa convicção, de que mais de 90% das mulheres que se prostituem estão numa situação de exploração, de abuso, de violência, de coação, de enorme fragilidade que lhes impede de ter uma decisão livre e autónoma, e, portanto, elas são vítimas. Mesmo quando não se revêem como vítimas, são vítimas. E, portanto, tratando-se de vítimas, não faz sentido falar em legalização, não vamos legalizar a prática de condutas que vitimizam, não é? E, portanto, essa hipótese está completamente fora de questão. A única forma de melhorar a vida destas mulheres é a total incriminação e arranjar formas de as retirar da prostituição. Portanto, não é sequer pensável, para quem defende esta linha, que uma forma de proteger uma mulher seja garantir que ela exerça aquela atividade livremente e em condições de segurança. A única forma de a proteger é garantir que ela não exerça aquela atividade. O que vai dar à primeira questão ideológica de a prostituição em si digna e, portanto, intolerável. E depois aqui temos alguns problemas, é porque nós temos dados, temos alguma experiência empírica e temos dados estatísticos no que diz respeito às taxas de prostituição e a outros fenómenos dentro da prostituição que são importantes do ponto de vista da saúde pública e dos valores jurídicos que queremos proteger. Temos algumas experiências, temos o caso da Suécia, que foi um dos primeiros países que incriminou o cliente, temos alguns outros países nórdicos que avançaram no mesmo sentido, e temos experiências contrárias. Temos a experiência da Suíça, por exemplo, temos a experiência espanhola, que é mais ou menos parecida com a nossa, mas com muito mais tolerância e que é boa para comparar com Portugal. Temos também a experiência da Nova Zelândia, que me interessa particularmente porque eles estão a fazer uma constante avaliação em que legalizaram a prostituição. Quando olhamos para estas experiências, eu quando vejo a análise destas experiências por parte de quem aceita a premissa ideológica de a prostituição tem que ser criminalizada, é indigna, não pode ser tolerada, olham para estas experiências e dizem, as soluções de legalização não tiveram nenhuma vantagem, enquanto que as soluções de criminalização tiveram uma vantagem, que foi diminuir a prostituição. Mas eu olho para estes dados estatísticos e o que eu vejo é que na Suécia não diminuiu a prostituição. Todos os relatórios estatísticos demonstram que não houve diminuição objetiva da prostituição na Suécia. O que ocorreu é que baixou o número de mulheres que se prostituem na rua, visivelmente. Isso não quer dizer que tenha baixado, porque depois, quando vão fazer a análise de como é que nós sabemos que as pessoas estão a prostituir, através do trabalho de campo das organizações, através dos contactos com o Serviço Nacional de Saúde, queixas que vão surgindo, quando se analisam aqueles dados que são paralelos, não é? Porque não há um tratamento estatístico da prostituição, sendo ela crime, não conseguimos ter um tratamento estatístico da prostituição quando é uma atividade criminalizada, não temos registros oficiais, mas temos depois os contactos paralelos que nos permitem ir vendo, tendo uma ideia, que é sempre aproximada, da taxa de prostituição. E quando se analisam esses dados em relação à Suécia, eles têm-se mantido estáveis. Portanto, não houve uma diminuição da prostituição. A Suécia teve um problema, é que quando, nos primeiros anos de incriminação total da prostituição, sofreu um número elevadíssimo de aumento de crimes sexuais, da prática de crimes sexuais. Eu ainda não consegui concluir se estas duas questões estão relacionadas, portanto, se a incriminação da prostituição tem alguma relação com o aumento da taxa dos crimes sexuais, e foi um aumento muito elevado, mesmo dentro da Europa. A Suécia, durante vários anos, esteve no topo dos países com a taxa de criminalidade sexual violenta. A explicação oficial das autoridades suecas é imigração.
Nós tivemos também um surto de imigração de países do Médio Oriente e da África e, portanto, foram os imigrantes que praticaram estes crimes sexuais. Isto não tem nada a ver com a nossa opção. Claro que eu não posso aceitar esta resposta criticamente e é muito difícil porque, como a perspectiva sueca é ideológica, claro que eu não posso confiar inteiramente no tratamento de dados e nas explicações oficiais, mas eu também não tenho condições de ir verificar exatamente e formar a minha opinião também de outra forma. Portanto, a única coisa que eu posso colocar são dúvidas, não é? Dúvidas e questões, perplexidades, faço algumas explicações e o meu sentido da dúvida no sentido de não aceitar criticamente aquelas explicações e de querer refletir sobre essa situação. Tem 3 minutos para concluir. Eu não sabia que era tão rápido, pensei, então eu vou só passar. Em relação à Nova Zelândia, só muito rapidamente, não baixou também o nível da prostituição, portanto, de nenhuma forma nós podemos dizer, como às vezes se pode tentar dizer, que a legalização diminui os níveis de prostituição, isso também não é verdade. Aquilo que se nota é que aumentam os níveis de segurança, o uso de preservativo, diminui o exercício de violência, pelo menos na Nova Zelândia isto aconteceu, não quer dizer que aconteça sempre, depende da forma como se faz essa legalização e também as condições de segurança e a integração na sociedade vão sendo um bocadinho melhoradas. Qual é porque é que eu tenho uma opinião que não é nem num sentido nem total incriminação, nem concordo com a total liberalização da prostituição. Para mim o principal problema tem a ver com o preconceito de género e com a desigualdade de género, porque quando nós vamos analisar o tratamento da prostituição feminina e da masculina há um fosso, quer dizer, que é quase inultrapassável. A prostituição masculina, embora possa ter alguma conotação negativa na sociedade, apesar de tudo não é vista como intrinsecamente indigna, não coloca a pessoa que se prostitui num plano inferior face à restante humanidade e ao restante conceito de pessoa, e isto acontece com a mulher que se prostitui. Isto, a meu ver, tem a ver, eu poderia explicar agora com mais tempo, mas realmente não tenho tempo, tem a ver precisamente com vários fatores histórico-culturais. O controle da sexualidade da mulher foi sempre fundamental e decisivo na sociedade. A partir do momento em que nós temos um sistema político-social que assenta na descendência de linha masculina e que é fundamental controlar a fidelidade da mulher, o controle da sexualidade da mulher, que em princípio deve ser casada, e depois o controle da fidelidade da mulher, isto leva, claro, que haja que o sexo e a sexualidade da mulher se transformem num ponto fundamental de intervenção social, de intervenção política e de intervenção legal, e portanto as mulheres que fogem a esta norma são sempre e imediatamente alvo de algum preconceito. A mulher não precisa de se prostituir para ser considerada uma puta, ou, não é, portanto, uma promíscua. Basta que a mulher simplesmente tenha relações sexuais fora da norma, ou seja, fora do casamento ou fora de uma determinada relação monogâmica estável, e portanto ela nem sequer precisa de receber dinheiro para merecer a alcunha de puta, enquanto que isso não acontece no género masculino. E depois a própria forma como é vivida a sexualidade por homens e por mulheres, que faz com que as experiências da mulher que se prostitui sejam muito diferentes das experiências do homem que se prostitui com mulheres. Se nós pensarmos no homem que se prostitui com homens e na mulher que se prostitui com homens, as experiências são semelhantes. A exposição à violência é semelhante. As exposições a situações de humilhação são semelhantes. Se nós compararmos as relações da mulher que se prostitui com homens e o homem que se prostitui com mulheres, já temos aqui uma avaliação completamente diferente. E, portanto, isto tem que nos fazer pensar noutra coisa, que é porque é que a sexualidade é vivida de forma tão diferente por homens e por mulheres, independentemente da orientação sexual. E que papel, que é aquele que me parece fundamental, é que a educação sexual nas escolas e a educação para as emoções pode ter para ajudar a combater esta forma tão radical como é vivida a sexualidade por homens e por mulheres. Portanto, a meu ver, e concluindo, o debate sobre a prostituição não pode ser feito sem um debate sobre a desigualdade de género e sobre a educação sexual, e sem nós como sociedade refletirmos sobre estas coisas e combatermos os nossos preconceitos de origem, porque de outra forma, mesmo que nós quiséssemos legalizar de um momento para o outro, eu não sei se essa legalização teria grandes vantagens imediatas se nós não combatermos estes problemas de fundo. Obrigada.